Olá, estamos começando mais um Desenterrando. Eu sou a Leandra Leone e é um prazer estar com você aí do outro lado da tela. Oi! E com essa plateia maravilhosa, né? Aplausos! Ai, quanta animação! Muita animação mesmo, porque hoje vamos ter uma presença pra lá de especial. Vamos desenterrar ele, que escreveu cerca de 39 peças, 154 sonetos, alguns poemas e versos. Ele, o dramaturgo mais influente do mundo, o poeta nacional da Inglaterra, o bardo William Shakespeare. É uma honra inenarrável estar aqui no programa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Mas vamos ao que interessa. As suas peças, elas foram traduzidas nas principais línguas vivas e são as peças mais montadas no mundo inteiro. Como que você construiu a sua reputação? Conta pra gente. Qual que é o segredo do seu sucesso? Reputação é uma imposição tremendamente falsa e inútil. Muitas vezes angariada sem mérito e perdida sem um real motivo. Ai, para, quanta modéstia. Talvez você não saiba o quão famoso você é hoje em dia. Afinal, você ficou fora durante muito tempo, né? Mas aceita, queridinho, você é um gênio, não é, gente? A essência da ambição é a sombra de um sonho. Nossa, gente, que palavras lindas, né? Deve ser por isso que dizem que você compreende a alma humana como nenhum outro autor já compreendeu, né? E não é só isso não, gente. Ele também fazia peça pra todos, desde a realeza até os plebeus. Eu posso estar um pouco errada, mas eu acho que o seu nome é mais conhecido que até o de Jesus, ou dos Beatles. O que é um nome? Uma rosa terá o mesmo aroma doce com qualquer outro nome. Tá, mudando de assunto então. Você nasceu e cresceu em... Strathclyde. Isso, esse lugar é muito difícil de pronunciar, né? E muito novinho, com apenas 18 anos, ele se casou com ninguém mais, ninguém menos que Anne Hathaway. Ai, me fala, como que é ser casado com a mulher gato? Foi você que falou pra ela largar o trabalho com a Miranda Priestly? Nossa, gente, desculpa, eu confundi os nomes, é outra Anne. É porque hoje em dia tem uma atriz chamada Anne Hathaway, igualzinha essa mulher. Ela é ótima, inclusive fez filmes que eu... Tá, voltando ao assunto, né? Você teve 3 filhos com a Anne, certo? A Susana e os gêmeos Hamlet e Judith, né? Judith! A louca! Brincadeira, mas agora vamos fazer um assunto sério. Música de tensão. Logo depois... você foi pra Londres e deixou a sua família em Stratford. Os eruditos até dizem que esse período entre 1585 e 1592 foram os anos perdidos de William Shakespeare. Por que você fez isso, Will? Há uma maré na história do homem. Deveríamos aceitar a enchente. Ela nos leva ao futuro. Mas se omitida a viagem das suas vidas, essa viagem percorrerá vales e misérias. Num mar tão cheio agora flutuamos, e devemos pegar a corrente quando elas nos servir, ou perder as aventuras que estão por vir. Safadinho, mas tem gente também que diz que você se meteu com coisa que não devia. Quantos perderam a honra para que as carcaças pudessem ser salvas? Bom, enquanto você estava fora, vivendo em Londres, o seu filho Hamlet, de 11 anos, morreu. Você se sentiu culpado? Inclusive, dizem que você escreveu Hamlet por causa disso, é verdade? Ora, vede que coisa desprezível fazeis de mim. Pretendias que eu fosse um instrumento em que poderias tocar à vontade por presumirdes que conhecesse minhas chaves? Tinhas a intenção de penetrar no coração do meu sagrado para experimentar toda a escala dos meus sentimentos, da nota mais grave à nota mais aguda.
entanto, apesar de conter esse instrumento bastante música e de ser dotado de excelente voz, não conseguis fazê-lo falar. Imaginais então que eu sou mais fácil de tocar do que uma flauta? Dai-me o nome do instrumento que quiserdes, conquanto que vós seja fácil escalavar-me, jamais me fareis produzir som. E o que você diz da perda do seu filho? Devemos aceitar o que é impossível deixar de acontecer. Mas você conseguiu superar? Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem é sente. Ai, gente, que triste, né? Bom, então eu vou respeitar a sua dor. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de teatro. Inclusive foi lá em Londres que você se destacou, né? Quando era a época da Rainha Elizabeth, não foi? Na época dela era assim, muito favorável ao desenvolvimento cultural, artístico, diferente do que é hoje em dia, né? Mas aí as suas peças, elas foram executadas pela Companhia de Atores Lord Chamberlain's Mans. Lord Chamberlain's Mans. Isso. Empresa da qual você fazia parte e foi fundada durante esse reinado da rainha, certo? Isso mesmo. A Cia Lord Chamberlain's Mans. Lord Chamberlain's Mans. Ela acabou se tornando a empresa líder em Londres. Como pode, assim, alguém ficar tão famoso de repente, assim? Não creias impossível o que apenas improvável parece. O Globe! Claro, vamos falar sobre o Globe. Com uma parceria, sua empresa Lord Chamberlain's Man. Lord Chamberlain's Man. Isso. Ela construiu o famoso Teatro Globe, ou Globe Theatre. Globe Theatre. Em 1599. E anos depois eles também assumiram o Teatro de Black Friday. Não, desculpa, a gente confundiu o nome. O Teatro de Blackfriars. Blackfriars. E dizem que essa associação com a empresa se tornou assim um homem muito rico, né? Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Disse tudo. Mas ainda continuando falando sobre o Globo, ele foi destruído por um incêndio, né? No dia 29 de junho de 1613, durante uma apresentação de Henrique VIII. Assim, de acordo com os poucos documentos que se tem, que sobraram, ninguém ficou ferido, a não ser por... Gente, olha que engraçado, a não ser por um cara que o coração dele tava pegando fogo e tiveram que apagar com cerveja. Que loucura, vocês acreditam? A vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria. Sem sentido algum. Qual que é o sentido, né, gente? A gente ri agora, né? Mas na época deve ter sido muito difícil, né? O que você pode dizer sobre isso, assim, de ver o teatro destruído? Todos esses atores dissiparam-se no ar. Sim, no ar impalpável. Tal como o grosseiro substrato dessa vista, as torres que se elevam para as nuvens, os palácios altivos, as igrejas, o próprio globo imenso, tudo o que contém não de sumir-se. Como se deu com essa visão tênue? Sem deixar vestígio. Nós somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos. Ai, gente, que lindo! Nossa, eu não poderia ter falado palavras melhores, mas também, né, quem sou eu perto do grande pequeno Will? Ainda bem que eles reconstruíram o teatro no mesmo lugar, né? Pena que o teatro ia ser fechado depois, em 1642, pelo parlamento. Como que foi isso? Ai, gente, desculpa, olha eu que louca! Você nem tava mais vivo nessa época, gente. Mas que loucura, vocês acreditam, gente? O parlamento londrino fechou todos os teatros. Mas tudo bem que não adiantou muito e eles tiveram que reforçar a lei em 1648, colocando os atores como vagabundos, demolindo os assentos e ainda cobrando multa para os espectadores, né? Ai, se essa moda pega! Ai. Oh Deus! Oh Deus, como são enfadonhas, azedas ou rancosas todas as práticas do mundo. Oh tédio! Nojo. Isso é um jardim
cheio de ervas daninhas, invadido só pelo veneno e o espinho. Um quintal de aberrações da natureza. Não, desculpa, Will, eu não deveria ter te dado essa informação assim, né, tão horrorosa. Os teatros continuaram fechados ainda por 20 anos mais, até o Carlos II, né, o rei Carlos II, que ele suspendeu a proibição teatral. Mas ó, passou, tá tudo bem, né? E vamos falar das suas peças. Você escreveu tanta coisa linda, maravilhosa. Escreveu Rei Lear, escreveu Romeu e Julieta, que é uma gracinha. Ai, vocês adoram essa também, né? Escreveu Macbeth. E escreveu Uma Noite de Verão. Ai, são tantas, né? Que você não cansa, não? Um trabalho que fazemos com prazer cura a canseira que dele mesmo advém. Isso é verdade. Isso é uma verdade mesmo, né, gente? Mas uma hora você também sossegou, não foi? Você se aposentou depois de escrever A Tempestade e voltou pra Stanford, onde você morreu um pouquinho depois, não foi? Foi. Bom, vamos falar então de fofoca, que eu gosto mais de fofoca do que de morte, né, gente? Hoje em dia tem muita gente falando sobre você. Você sabe que seu nome tá na boca de todos. E tem também alguma coisa que estão falando de você, que eu não sei se você já ouviu. Falam que William Shakespeare nem existiu. E aí? Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo-os dar-lhe fim? Morrer. Dormir. Só isso. E com o sono dizem extinguir dores do coração e as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer. Dormir. Dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Gente! Que isso? Ele sumiu! Will! Nossa, gente, credo! Ele nem deu tchau, né? Que pressa pra voltar pro túmulo! Bom, esse foi mais um programa Desenterrando. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Foi um deleite poder conversar cara a cara com o Bardo, né? Queria agradecer a audiência de vocês aí de casa e a presença dessa plateia maravilhosa! Gente, amo vocês! Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo programa. Tchau, tchau!